Gente, olha eu aqui de novo. Hoje eu gostaria de falar de uma questão muito preocupante, que é a questão da depressão, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, até 2020, a depressão será um dos maiores motivos de afastamento do trabalho no Brasil e no mundo. Então, assim, é preocupante nesse sentido, mas também é uma preocupação que há um índice muito grande de 5,8% da população, né, que estão com essa doença. E o nosso país, o Brasil, ele é campeão na América Latina nesses casos de depressão. E esses casos são os casos de pesquisa, né? E aqueles que não foram para pesquisa. Então, é muito preocupante. E o que acontece? As pessoas, elas ainda não estão conscientes de que precisa buscar ajuda rápida. Logo no início, logo que as pessoas começam a ter os primeiros sintomas de depressão, elas deveriam buscar ajuda. Não deveriam esperar, né, esse grau ficar maior. Quais são os sintomas básicos, assim, que você começa a perceber que a pessoa está com depressão? Uma tristeza muito profunda, né? E com relação à vida pessoal, a pessoa começa a se culpar por qualquer coisa e relata perda de energia, alterações no sono, no apetite, falta de vontade de fazer as coisas normais do dia a dia. Esses são os principais sintomas que você já percebe, assim, só de conversar com o sujeito, você já começa a perceber que ele não tá legal. Aí vale investigar as outras questões, os outros sintomas e sinais, sintomas. Segundo Jung, como eu sou uma psicóloga analítica junguiana, eu gosto sempre de citar Jung, e ele diz o seguinte: os critérios segundo o qual estudamos a doença não devem se limitar à doença em si mesma, mas deve basear-se na variação do normal. O que ele quer dizer com isso? Que não é qualquer tristeza, porque contratempos todos nós passamos e ficamos tristes. Agora, a tristeza demasiada, que tira você do seu nível normal de ser e estar, né, em sociedade, é isso que torna-se doença. A partir do momento em que você não consegue estar naquele linear da normalidade, né, que a sociedade impõe para você. Quando você não consegue realizar seu trabalho como normal, como todas as outras pessoas, quando você não consegue se relacionar com as outras pessoas, quando você não consegue enfrentar o trânsito, né? Você está com dificuldade para poder... Aquilo que você fazia normalmente, tranquilamente, você hoje não consegue fazer. Então, é a partir desse momento que você consegue perceber que tem algo de errado, que pode estar se instalando aí uma doença. O que é a depressão em si? O que significa estar em depressão? A depressão, ela pode surgir através de vários fatores, né? E um dos principais fatores é quando a gente se encontra com dificuldades em ser, como que eu posso dizer, atendidos nas nossas necessidades básicas, que são apego, cuidado, proteção, alimentação, status, sexualidade. Ou seja, quando você começa a perceber que aquelas coisas básicas da vida não estão sendo supridas, você começa a se sentir mal, começa a ficar triste, principalmente a perca, quando nós começamos a perder algo, né? Estamos acostumados a ter as coisas e não estamos acostumados a perder as coisas, estamos acostumados a ter as pessoas conosco, não estamos acostumados a perder as pessoas, dentre outros. E quando a gente passa por todo esse processo de perca, de tristeza,
de depressão e nós conseguimos sair desse lugar, né? Principalmente quando a gente busca terapia, porque sair sozinho é muito difícil. Tem pessoas que conseguem sair sozinhos, mas eu acredito que com a terapia isso se torna muito mais fácil, muito mais simples, né? E quando a gente fala sair sozinho também, é meio que eu não consigo perceber uma pessoa com depressão saindo sozinho. Ele precisa de ter um amigo, ele precisa de ter uma questão religiosa importante para fortalecer, ele precisa de um medicamento. É muito raro uma pessoa conseguir passar por esse processo sozinho. Enfim, mas a partir do momento que você passa por esse processo, você pode estar saindo desse lugar de pessoa depressiva fortalecido, mais fortalecido que antes. Isso que é importante a gente frisar. Não é que é legal passar pela depressão, não é legal. Mas há uma, como que eu posso dizer? Há uma questão importante por trás disso, né? Que a partir do momento que você passa por um período difícil e depois você consegue sair fortalecido, quando passar por outro momento difícil você vai estar mais forte, mais resiliente. Então, essa é a parte interessante da história. Por isso, buscar ajuda logo. Parafraseando aqui, segundo Nietzsche, ele fala assim: o que não nos mata, nos fortalece. Então, assim, é preciso sair desse lugar, né, pra gente se fortalecer. Buscar algo ali de aprendizado, de desenvolvimento. Pra gente se desenvolver com relação a esse processo de depressão, é preciso ajuda psicológica. Quando a depressão está numa fase muito forte, né, que seria uma depressão grave, é preciso até de um medicamento, né, do psiquiatra. Não toma remédio sem receita, gente, por favor. Eu vejo muitas pessoas falando: eu peguei o remedinho lá do fulano de tal, ele toma um remedinho para dormir, eu peguei e tomei também e foi bom. Mas isso não é legal. Se você está com necessidade de tomar uma medicação porque você não dorme, porque você está triste, desanimado, busque ajuda psiquiátrica, ajuda médica. Não vá tomar remédio assim, de qualquer modo, né? Mas se você conseguir ir ao psicólogo ao invés de ir tomando remédio de qualquer jeito, você vai passar por um processo que você vai se desenvolver e talvez você não vai precisar de usar o medicamento, né? Uma coisa bem importante é que alguns fatores também com relação ao sentimento nos deixam depressivos. Às vezes quando a pessoa não se sente amado, se sente inseguro afetivamente, né? E às vezes ele não consegue realizar seus sonhos, perde os seus status ou nem consegue realizar aquilo que deseja, né? Quer ter algo e não consegue, quer ter um status e não consegue. E a partir disso, a pessoa pode desenvolver um caso de depressão. Existe também aquelas pessoas que tem um tipo de personalidade, vamos dizer assim, claro que ninguém nasce querendo ser algo, ninguém nasce com uma personalidade formada, mas existe aquelas personalidades que as pessoas são muito orgulhosas, são pessoas perfeccionistas, que têm uma ambição, uma tendência sei lá, de se errar, se culpar. Né, as pessoas às vezes ficam nervosas, agitadas porque erraram, culpas a si mesmo, né? E aquelas pessoas também que não querem perder nada, não querem perder o objeto amado de forma nenhuma. Essas pessoas têm mais tendência à depressão. Aquelas pessoas que não se importam muito com coisas, com esse orgulho, com esse estar perfeito, né? E se mostrar perfeito e perfeccionismo, elas sofrem menos, né? Não quer dizer que elas não vão passar por um processo de depressão. Mas as pessoas que são perfeccionistas, mais orgulhosas, querem se manter numa posição e tal, essas sofrem muito, né? E isso
acaba prejudicando o desenvolvimento. Também há aquela questão da vivência amorosa. Pessoas que perdem um grande amor, às vezes por questões de morte ou até de afastamento mesmo, de namoro, separação. Os acidentes de trânsito têm sido, como que eu posso dizer, tem aumentado em níveis muito grandes e há percas irreparáveis, e muitas pessoas estão sofrendo com depressão por causa das perdas dos acidentes de trânsito. E aqueles que se saem vivos, enfim, que só acontece o acidente, mas esses também sofrem traumas. Existem muitas pessoas com síndrome do pânico por causa da situação do trânsito no Brasil. Muitos motoristas não estão conseguindo transitar porque está muito difícil. É muito acidente, é uma loucura. Enfim, a perca da pessoa amada, a perca de um bem material, a perca de um animal de estimação. Então, por isso que eu falo, gente, não podemos criticar o outro. A dor do outro vai ser a dor do outro, não é a sua, certo? A dor do outro não é a sua, não cabe a você dizer, é frescura, é falta de Deus, é isso e aquilo. Não é, cada um sabe da sua dor, né? Existe também a depressão existencial, que alguns sintomas são aqueles sintomas de eu não acredito mais em Deus, Deus não existe, o que vai acontecer depois da morte, eu não concordo com a morte, enfim, todas essas questões que estão voltadas para a questão do existir, né? É chamado de depressão existencial no sentido de que você perde o sentido da vida, você não consegue perceber algo maior, não consegue entender o porquê de estar vivendo, o porquê das coisas, não consegue perceber o belo, não consegue ver a beleza da vida. E segundo Nietzsche, ele tem uma frase que ele diz que Deus está morto. Quando ele diz isso, ele quer dizer que às vezes Deus está morto dentro de cada um do sujeito. O sujeito não vê mais sentido maior para a vida. É como se a vida não fizesse sentido nenhum e não existe algo além, não há algo maior. Enfim. Segundo Della Garrodo, a depressão tem, em primeira instância, o humor triste e o desânimo. Aí depois, a psicopatologia apresenta os sinais e sintomas das síndromes depressivas, que são tristeza, sentimento de melancolia, choro fácil ou frequente, apatia, né, que é a indiferença, tanto faz, tanto fez, se a pessoa tá com você ou não tá, se comeu ou não comeu, se tomou banho ou não tomou, enfim. Também tem a angústia, a ansiedade, o desespero, a desesperança. Essa desesperança é uma questão muito peculiar, porque você só vê gente desesperançosa. As pessoas estão com baixo astral, autoestima lá embaixo. Parece que é uma depressão coletiva que vai, né, perpetuando. Não sei se existe isso cientificamente, nunca ouvi falar de depressão coletiva, mas eu quero dizer assim, as pessoas vão passando esse sentimento de tristeza, entende? E muitas pessoas, como estão numa situação mais difícil ainda, acabam entrando em depressão, né? Temos também alterações na esfera instintiva e neurovegetativa, que são aquelas que afetam o corpo, né? Desânimo, insônia, perda de apetite, diminuição do desejo sexual, dentre outros. Alterações ideativas, como pessimismo em relação a tudo. Tem gente que tá tudo péssimo. Nossa, não tem nada bom. Ideias de arrependimento, de culpa, ruminação de mágoas antigas, coisas do passado. Tem pessoas que só vivem no passado.
e são marcadas por aquele tédio, né? Que a vida não tem sentido, a ideia de desaparecer, de não querer existir, a ideia de morte, de suicídio. Alterações cognitivas também, como déficit de atenção, de concentração, dentre outras. Algumas alterações nas questões marcadores e biológicos, né? Acabam alterando algumas questões do corpo, né? Do fisiológico, enfim. Alguns fatores da síndrome de depressão que sugerem a frequência de perdas significativas, né, perdas muito queridas, aquilo que eu falei, as pessoas perdem emprego, moradia, status socioeconômico, há alguma coisa simples também, né, alguma coisa simbólica, às vezes a pessoa tem uma coisa ali muito simples, muito simbólica, mas muito importante, e ela perde aquilo, então isso também pode gerar uma depressão. Existem os subtipos de depressão, não sei se vocês sabem, né? Existem classificações. Existe o episódio ou fase depressiva e transtorno depressivo recorrente. Existe a distimia, a depressão atípica, a depressão tipo melancolia ou endógena, a depressão psicótica, o estupor depressivo, depressão agitada ou ansiosa, depressão secundária ou orgânica. Enfim, depressão não é uma coisa de se brincar, depressão é coisa séria. E eu queria contar uma história para vocês, rapidinho aqui. Eu sou a prova viva de que depressão pode ser revertida em desenvolvimento. Eu sofro de depressão desde o ventre da minha mãe. E qualquer dia desse eu posso gravar falando só da depressão, do processo depressivo que eu passei, porque é um processo que foi me dando resiliência, né? Eu sou uma pessoa de choro fácil, eu sou uma pessoa que fico triste por motivos não precisa ser um motivo tão grande que eu fico muito triste. Eu tenho muita angústia. Eu sou uma pessoa muito sensitiva, eu sinto muito na pele a depressão, eu não quero que ela seja minha, mesmo que ela venha, vá e volta, mas eu não quero que ela seja minha, eu quero que ela, né, diminua cada vez mais. A depressão, ela me deixa psicossomaticamente abalada, né, porque soma no corpo, soma mesmo. Então é preciso ter muito cuidado, gente, porque as pessoas que sofrem com depressão, elas sentem um vazio muito grande, mas enorme, que só quem passa é que consegue entender perfeitamente o que é isso. Você que está aí do outro lado, que nunca passou por depressão, que não sentiu isso, não faz ideia do que é isso, você vai entender um pouco. Agora, ter empatia, sentir na pele o que o outro está sofrendo, como que eu posso dizer? É uma coisa diferente. Quando você vê o outro com depressão, você já passou por aquilo, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado e já passou por isso, você entende perfeitamente o que eu estou falando. Você se compadece daquele momento, daquela pessoa, daquele estado de ser que aquele sujeito está. A depressão não é o sujeito, mas a pessoa está no momento, né? Naquele momento ela está com depressão, ela está depressiva. Ela não é uma pessoa depressiva, mas ela está. Então, naquele momento é preciso de cuidado. Se eu fosse continuar falando aqui, eu falaria mais não sei quanto tempo. Se vocês quiserem saber sobre a minha história de depressão, eu posso contar tranquilamente. Mas há um enfrentamento todos os dias. Há um enfrentamento. E há um processo de desenvolvimento, que eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Eu nasci dentro do ventre da minha mãe, eu já passei por isso. Eu nasci com depressão, eu chorava muito, caía muito.
tudo de negativo muito. Mas eu me levantava, eu parava de chorar, enfim, é uma história, uma longa história. E é isso, eu queria deixar para vocês um pedido. Busque ajuda. Não brinque com depressão, porque essa depressão ela pode desencadear outros sintomas mais graves, outras doenças psicossomáticas de ordem, de várias ordens, né? São vários os sintomas psicossomáticos que às vezes a pessoa vai no médico e não tem nada. Quando vai ver, vai fazer uma avaliação psicológica, percebe que tudo é psicológico, tudo é questão emocional, né? Isso soma no corpo. Enfim, você que está aí do lado da pessoa que sofre com depressão, ajude, busque ajuda junto, leve a pessoa junto com você, leve a pessoa ao psicólogo, ao psiquiatra, se for preciso. Não deixe o outro que está do seu lado sofrendo, né? Busque ajuda. Um grande abraço, falei demais hoje, o vídeo ficou longo, mas eu achei que foi necessário falar disso, tá? Até outro dia e aguardo os comentários, clica no joinha, se inscreve no canal quem ainda não se inscreveu, né? Pode deixar os comentários aí que a gente responde. Grande abraço para vocês.